Aleluia. Mas feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos para que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa noite. Pai, move em nós, renova a nossa mente e que nós possamos ter uma atitude em Ti, Pai, movidos pelo Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia. Queria ministrar hoje, até mandei um teminha lá, que é rompendo a passividade. Fala para o irmão do seu lado, rompendo a passividade. Aleluia. Sabe que se existe algo que nos paralisa, é a passividade. Se tem algo que rouba a nossa alegria, é a passividade. Pastor, como assim a passividade rouba a nossa alegria? Porque muitas vezes as pessoas, elas têm determinadas insatisfações interiores, que muitas vezes nem expressam, nem verbalizam, nem compartilham, elas estão lá dentro, e aquilo rouba a alegria dela. Mas chega um momento que ela se acostuma a viver dessa forma, e perde a alegria, em cada área da sua vida, perde a alegria no trabalho, perde a alegria no casamento, perde a alegria nos relacionamentos, perde a alegria na vida financeira, e ela se acostuma e acha que a vida tem que ser assim. Mas existe uma grande guerra espiritual para que você seja passivo. Existe uma grande guerra espiritual para que você não se posicione diante das circunstâncias que acontecem na sua vida. E essa guerra ela é constante, acredite. E quando você decide ficar só de espectador, passivo, esperando que algumas coisas mudem, que Deus faça alguma coisa, Deus está falando, meu filho, minha filha, levanta, tenha uma atitude, seja proativo diante dessas circunstâncias. Porque tem pessoas que falam, não, Deus vai fazer, lógico, da parte de Deus tudo já foi liberado. Mas tem pessoas que não têm disposição nem de levantar e se apropriar dessa fé. Tem um apelo, você fala, mas Deus conhece meu coração. É evidente que Ele conhece seu coração. Isso é claro que Ele conhece seu coração. E Ele espera justamente falar, ei, levanta, tente bom ânimo. Mas falar, pastor, com esse frio, ainda mais esse frio, pastor, eu não estava nem com ânimo, nem de vir hoje. Porque esse friozinho, eu estava querendo ficar debaixo da coberta. Alguns estão falando, é para falar amém agora, pastor? Alguns não falaram, mas pensaram, amém, esse era eu. Mas você já é um vencedor pelo fato de você ter atitude de vir aqui nesse friozinho. Amém? Fala para a pessoa do seu lado, você é um vencedor. Então veja, mas existe algo que quando você rompe a passividade, uma alegria ela vem junto. Porque se tem algo que nos rouba a alegria, é a passividade. Mas quando você é proativo em Deus, você começa a experimentar de coisas novas em Deus, a alegria ela é uma consequência. A alegria ela vem junto. Quando você ajusta a sua atitude, o seu comportamento com o propósito de Deus, uma alegria vem, uma alegria permanente, que não é produzida pelo homem ou por coisas naturais desse mundo. Então veja, deixa eu dar um exemplo aqui. Se você tem um problema visível assim aos seus olhos, deixa eu dar um exemplo, alguém falou mal de você, e aí você sabe que aquilo assim desajustou, ou teve uma postura áspera com você talvez, e aí você não sabe porque ela teve essa postura áspera. Se for o seu cônjuge, se for a sua esposa, talvez ela esteja naqueles dias onde os hormônios ficam meio desajustados. Pode ser sim ou não? Pode ser ou não pode? Pode. Mas aí a sua esposa tem uma resposta assim um pouco mais áspera com você, e você, por não entender direito ou não ter esse discernimento, você já acha que é um problema pessoal com você. E aí o que acontece? Ao invés de você resolver, pergunta, é impressão minha ou você está na TPM? Pergunta, porque às vezes
ela está meio desajustada, e não tem a ver com problema, que às vezes é tudo, os irmãos acham que é tudo espiritual, mas tem coisas que são naturais também, e você precisa discernir, isso é sabedoria. Mas quando você acha que é um problema assim, você pode ter algumas atitudes. Uma é você ignorar, falar, então tá bom, você ignorar. Outra é você se indignar, você ficar indignado com ela. E aí você fica indignado, fica remoendo, e a coisa só vai crescendo quando você fica indignado, mas você não resolve o problema. Porque esse sentimento vai crescendo, daqui a pouco você fala assim, ela está me maltratando, tem alguma coisa errada. Eu acho que ela não gosta mais de mim. Ponto. Um gatilho para isso crescer dentro de você. Estou dando um exemplo aqui, comum que pode acontecer. Mas tem um outro postura, que é o quê? Você tem uma postura e mudar essas circunstâncias. De você conversar e resolver o problema. Resolver o problema. Mas muitas vezes, o homem, a mulher, ele vai empurrando para debaixo do tapete. Que fala, não vou mexer não. Ixi, pastor, eu sou casado com meu cônjuge, eu sei como que é um mistério. Não resolve falar. Então agora eu decidi levantar o tapete. Eu não falo nada, eu só jogo embaixo. Pois é, se você não fala nada, você não ora, você não busca resolver o problema, eu quero dizer que você só está arrumando mais problema. Porque você joga um pouquinho e disfarça no carpete, mas daqui a pouco você vai jogando, daqui a pouco você vai tropeçar. Quantos estão compreendendo? Amém. E se alguém falar que, pastor, alguns usam a palavra, né? A favor da passividade. Não, eu não falo nada, pastor. Esse dia eu falei para o irmão, sabia que em Provérbios fala que o tardio é sábio, o sábio é tardio no falar? Então você não pode falar tudo em qualquer hora, de qualquer forma. Ouça primeiro. Mas vamos falar, agora eu entendi, agora não falo mais nada. Eu estou igual o Pilatos, lavei as minhas mãos. Pois é, você lavou, mas não passou sabonete, continua suja. Então tem algumas coisas que nós temos que ter uma postura. E essa postura de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, nem sempre vai agradar a todos. Esse é um grande equívoco. Porque aí você decide andar de uma forma natural, e aí você tenta agradar a todos. Não resolve o problema. Jesus, ele agradou a todos, sim ou não? Por que ele não agradou a todos? Porque ele decidiu andar na verdade. E nem sempre a verdade vai agradar a todos. Como estão compreendendo? Amém. Então veja, essas posturas nós temos que ter cheios do Espírito Santo, porque não adianta você também andar em verdade, mas deixar a graça de lado. Isso vai dar ruim. Jesus chegava cheio de graça e verdade, diz o texto. O que é chegar cheio de graça? Primeiro vem a verdade ou primeiro vem a graça? Primeiro vem a graça. Então veja, determinadas circunstâncias nas nossas vidas, você pode olhar, você pode ver uma situação financeira na sua vida completamente desajustada, você pode ignorar ela. Você pode ficar indignado. Então vou falar uma questão financeira. Às vezes você está com um problema financeiro. Pode ter problema financeiro, sim ou não? Sim. Mas aí você pode ter as mesmas 3 respostas. Você pode olhar e ignorar. Falar, deixa assim mesmo, deixa a coisa fluir. E aí você não renova a sua mente, você continua endividado o resto da sua vida. Mas aí você fica, nessa passividade e não resolve nada. A outra é você ficar indignado, você até fica indignado. Mas se a sua indignação é tão grande, você fala, eu estou tão indignado e não resolveu, Deus não olha para mim que eu vou gastar mais um pouco. E a terceira postura, o que é? Você resolver, você ter uma atitude proativa. Como é que eu posso resolver isso? Como é que eu posso estancar essa dívida?
Uma vez eu estava conversando com minha irmã, ela veio procurar ajuda, ela falou, pastor, eu só consigo pagar o mínimo do cartão. Eu falei, quanto tempo você está assim? 24 meses. Eu fiz uma conta com ela, falei, se eu só tivesse estancado esse problema lá atrás, você já tinha pago todo, essa sua dívida tinha resolvido. Mas ela falou, eu sempre acho que o próximo mês eu vou conseguir pagar tudo. E isso é um grande engano. A passividade faz com que viva uma vida enrolada financeiramente. Quantos estão compreendendo? Então veja. Quando acontece alguma questão e você precisa resolver, geralmente as pessoas parecem que foram formatadas desde sempre, desde Adão, a colocar culpa no outro. Então Adão está lá, Eva comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois lá, qual que é a justificativa que Adão dá para Deus? Ele fala, olha, eu não guardei do meu jardim, não vigiei Eva, me perdoa. Ele fez isso, sim ou não? Não. Ele chegou lá e falou o que para Deus? É a mulher que tu me deste. Esse é o problema do homem. É não assumir a responsabilidade que errou e resolver o problema. Então ele poderia resolver o problema, falou, olha, o senhor deu uma direção, não segui, me arrependo, talvez o contexto seria outro. Mas por conta dessa, muitas vezes, dessa passividade, a passividade faz com que você muitas vezes não assuma a responsabilidade. E aí você se torna passivo, até com medo da responsabilidade. O que vão pensar de mim, se eu assumir o erro? Então é melhor apontar que o erro é na vida do outro. Você vai conversar com um casal, ele sempre fala, não, meu cônjuge, pastor, você não sabe, meu cônjuge ali, ó. Então veja, essa é uma grande questão. Então o primeiro ponto que eu queria falar aqui é que eu sou responsável em ter uma atitude de mudança. Eu e você que somos responsáveis. Se você identifica um problema, você tem que ser o primeiro a ter uma atitude para resolver. Você tem que ser o primeiro, porque muitas vezes as pessoas acham, você formata de alguma forma na sua mente, e esse problema vai crescendo interiormente, e ele nunca se resolve, ele só cresce. Só cresce. E aí o diabo é especialista, quando ele vê uma passividade, ele é especialista em cultivar essa sua passividade. E aí os problemas interiores de sentimentos e emoções começam a ficar totalmente descontrolados. Já contei essa experiência aqui para os irmãos. Uma vez um líder chegou para mim e falou, olha, tem um membro da minha igreja, da minha célula lá, que está com problema com o pastor. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque ele disse que você passou, cumprimentou todo mundo e não cumprimentou ele. E eu fiquei pensando, hoje, irmãos, graças a Deus nós temos uma equipe aqui, a coisa funciona. Mas eu chegava, às vezes eu estava indo para o culto, meu telefone não parava. Pastor, está faltando papel, pastor, está faltando saco de lixo, pastor, está faltando água, pastor. Enfim, era uma série de coisas. Às vezes eu entrava correndo, cumprimentava um, e eu fiquei pensando. Diz que eu cumprimentei um, cumprimentei outro, ele ficou vendo e falou, agora o pastor vai vir cumprimentar. E eu não cumprimentei. Eu fiquei pensando, será que ele pensou que eu passei a semana inteira, falei, se eu ver o fulano de tal, eu faço questão de não cumprimentar ele. Mas era isso que ele estava pensando. Quantos estão compreendendo? E ele estava gerando um problema com o pastor. Mas isso pode acontecer muitas vezes, e muitas vezes acontece dentro da casa, aqui é a nossa casa, amém? Então veja, às vezes pode acontecer dentro da sua casa, debaixo do seu teto. Então às vezes tem filhos, por exemplo, que eles começam a desenvolver um sentimento equivocado em relação ao pai. E aí o que acontece? Esse sentimento, às vezes, então, eu lembro uma vez, uma pessoa achou que a mãe dava mais atenção para a irmã mais velha do que para a irmã mais nova. E a irmã mais nova, ela tinha um problema. Porque na cabeça dela é o seguinte, só porque minha irmã é mais velha, minha mãe só conversa com a mais velha. E ela começou a se isolar. Agora veja, aquela filha tinha acesso à mãe como uma filha mais velha, sim ou não? Tinha.
Tinha livre acesso, mas na cabeça dela o diabo começou a formatar o quê? Que a mãe só gostava da irmã mais velha. E isso fazia com que ela perdesse a alegria. Perdesse a alegria. Então a passividade, o diabo ele usa a passividade para roubar a alegria na sua vida. Em relação aos pais, em relação às finanças, você perde a alegria porque as finanças não vão, você perde a alegria. Os relacionamentos com os pais, o filho perde a alegria. Relacionamento às vezes com os filhos, o pai perde a alegria. Relacionamento com o cônjuge, perde a alegria. Quantos estão compreendendo, irmãos? Não sei se é o frio, os irmãos estão meio parados. Certa vez um irmão, ele casou, teve filho. Quando ele teve filho, ele perdeu a alegria. Aquilo que era para ser um motivo de alegria, de complemento para a família, mas na verdade quando teve filho, ele começou a ficar meio depressivo, ou seja, perdeu a alegria. E eu fui conversar com ele, e ele disse o seguinte: olha, agora eu estou sobrando em casa. Eu falei, mas como assim você está sobrando em casa? E ele começou a falar. Ele falou, não, porque antes é o seguinte, meu casamento é muito bem, era só eu e minha esposa, mas agora, parece que minha esposa, a atenção agora, os holofotes, é tudo para o meu filho. Eu não tenho mais tempo, a minha esposa, e ela sempre está cansada, quando eu procuro, ela quer dormir, ela está cansada, está esgotada, e quando ela tem um pouco de disposição, a atenção é só para o menino. Eu fiquei observando, fui até ler, procurar algumas coisas, descobri que tem uma grande porcentagem de pais que ficam depressivos. Vocês não sabiam disso, sim ou não? Que geralmente tem a depressão pós-parto, às vezes de algumas mulheres, mas o homem também fica depressivo. E eu falei para ele, mas você já falou com a sua esposa? Ele falou, não, dá nem para falar, só tem tempo menino. Então veja, qual que era o sentimento que estava roubando a alegria dele? Eu não sirvo para mais nada dentro dessa casa. E quanto mais crescia esse sentimento, mais ele se isolava e mais triste, mais depressivo ele ficava. E eu falei, então é o seguinte, por que sua esposa, você precisa entender o todo. Antes sua esposa não ficava até de madrugada, tendo que amamentar e chorar, você fica com ela, não. Você está ajudando ela no serviço de casa? Não. Eu falei, então muda a circunstância, senta com ela e conversa, seja transparente. Ande na verdade, fale a verdade, abre o seu coração. Se ela está sobrecarregada, resolve o problema. Vai lavar uma louça, filho. Paga uma empregada para ela. Faz alguma coisa. Mas não fica no seu cantinho resmungando. Quantos estão compreendendo? Então veja, essa parte, os irmãos falando que essa parte não foi boa. Pois é, por isso que os irmãos andam na passividade, porque acham que isso tudo tem que ser bom. Mas a coisa funciona quando é boa para ambas as partes. Quantos estão compreendendo? Amém. Então é preciso, você está ali diante da circunstância, você precisa ter uma postura proativa. Mas você precisa ter uma postura proativa permeada pela palavra de Deus. Porque é isso que vai trazer a verdadeira alegria. Amém? Então veja, pastor, mas como assim permeado pela palavra de Deus? Porque se você andar segundo a alegria natural do homem, a alegria natural do homem ela é passageira. Você quer comprar um carro, você sonha, tem expectativa no carro. A hora que você conquista esse carro, ele vem com prazo de validade. Posso afirmar que antes de um ano você já quer comprar outro, você já está de olho em outro. Porque aquilo não é permanente. Você já está pensando em comprar outro, você vai arrumar algum defeito. Alguma coisa não vai mais te trazer o prazer. Mas olha só, a palavra de Deus ela define o que verdadeiramente traz prazer e alegria para o homem. Por isso que essas coisas naturais, elas não trazem muita alegria. Você quer mudar porque você está insatisfeito com a sua casa, você muda de casa. Daqui a um tempo você fala, nossa, mas
não devia ter mudado para essa, tinha uma outra e tal. Vocês não continuam insatisfeitos. Então, todas as vezes que você tem posturas e proativas, ainda que você seja um cara muito proativo, fala, pastor, essa palavra não é para mim não. Mas ainda que você tenha uma postura muito proativa, se a sua postura proativa, ela se resumir tão somente nas coisas desse mundo, você permanece insatisfeito. Porque essa proatividade tem a ver com o reino de Deus. Porque a alegria no reino de Deus ela é eterna, a alegria é constante. Então, se você faz, mas não consegue ter essa alegria, não consegue ter esse prazer ainda, acredite, você está mandando no modo automático do homem. Você não incluiu ainda o reino de Deus ainda, e por isso que você parece que faz e se cansa. E não tem uma satisfação, não tem um prazer, não tem uma alegria. Projeta para mim Romanos 14, versículo 17, olha o que o apóstolo Paulo falou, ele definiu ali, desculpa, Jesus, né? Não, o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, né? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Por que ele está falando aqui alegria no Espírito Santo? Porque você pode ter um tipo de alegria sim, em coisas naturais, mas essa alegria natural ela é muito momentânea e passageira, mas muitos eles correm tão somente dessas alegrias naturais, porque ainda não experimentaram ainda essa alegria no Espírito, e aí o pouco que você teve de alegria, de prazer, e aí você pensa que essas coisas vão resolver o seu problema. E aí você fica tendo pequenos gatilhos de pequenos prazeres. Já viu pessoas que são ansiosas e se tornam compulsivas com comida? Por quê? Porque enquanto ela está comendo, ela tem pequenos prazeres, mas que nunca são saciados. Que se ela comesse e tivesse uma alegria explosiva, ela não voltava a comer. Quantos estão compreendendo? Pastor, eu estou resmentando isso, eu penso que não, irmãos. Brincadeira. Oh Deus. Então veja, queridos, quantos irmãos estão compreendendo? Então quando o apóstolo Paulo define aqui, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Está falando dessa alegria indizível, que não é produzida por homem, não é produzida por coisas naturais, mas é produzida pelo próprio Espírito. Então, pastor, mas meu casamento é o seguinte, não adianta eu estar cheio, mas aí o meu cônjuge lá é terrível. Esse é o problema do homem, porque você acha que o problema do seu casamento é o seu cônjuge. Se você for um homem cheio da alegria no Espírito, se você for uma mulher cheia da alegria no Espírito, acredite, o seu casamento vai ser completamente transformado. Isso não tem a ver com a postura do seu cônjuge, mas tem a ver com a sua. O apóstolo Paulo ele fala que o comportamento da esposa é que transforma o marido, ou seja, é uma mulher que ela é alegre no espírito, é que muda o ambiente da casa. Quantos estão compreendendo? Agora, se a sua vida ela resume nas coisas naturais, você vai viver numa montanha russa. Quando tudo vai bem, quando as finanças vai bem, quando o casamento vai bem, aí você fala, agora está maravilhoso, pastor, que agora melhorou. Mas daqui a pouco, se a coisa cai um pouquinho, você desanima. E às vezes você desanima, porque caiu um pouquinho, mas aí porque caiu um pouquinho, você desanima mais, e a ladeira abaixo. Quantos estão compreendendo? Ou seja, um cara que ele é cheio do Espírito Santo, ele não é movido pelas circunstâncias e o ambiente natural que está ao seu redor. Então, quando alguém fala, pastor, eu cansei. Deixa eu te falar por que você muitas vezes fala, pastor, eu cansei. Cansei de liderar a célula, cansei de ir para a célula, cansei de ir para o culto. Eu cansei do meu cônjuge, cansei do meu trabalho. Eu cansei, estou cansado. Quando alguém fala isso, é porque perdeu a alegria. Pastor, eu cansei do meu trabalho, pastor.
Cansei. Que eu trabalho e não vejo resultado. Agora, eu nunca vi alguém falando assim, pastor, eu cansei, viu? Cansei de trabalhar. Pastor, rios de dinheiro. A coisa está assim, eu estou lá, eu piso no pé, a coisa está fluindo, e a coisa, cada vez que eu abro minha conta, aparece um dinheiro lá. Estou cansado de ganhar dinheiro, pastor. Cansado, não aguento mais. Eu nunca vi alguém assim. Nunca vi alguém falar, pastor, estou cansado do meu casamento, viu? Eu chego lá, minha esposa é uma mulher sábia demais, os meus filhos é uma bênção, tudo vai acontecer, estou cansado, não aguento mais, a gente chega lá, pastor, a gente está com dificuldade de comer, porque é uma alegria naquela mesa, a comida até esfria. Nunca vi alguém assim. Agora, quando a coisa não anda a bom termo, a pessoa se cansa. Quantos estão compreendendo? Amém. Aí você se cansa do cônjuge. Ah, pastor, ela não me procura mais. E você? Eu abri mão. Também não procuro. Eu sei que aqui nunca aconteceu isso. Só em Ribeirão. Mas por quê? Você perde a alegria por quê? Veja que uma coisa vai desengatilhando a passividade muitas vezes. O cônjuge não procura, fala, procurei 1, 2, 3 vezes. Pastor, agora sim, deixa Deus fazer. E aí você entra para o outro extremo. Então você precisa ter uma postura. Fala, não, eu preciso resolver. Talvez seja alguns sinais. Precisa sentar, conversar e resolver. Quando estão compreendendo? Oh Deus, fala para a pessoa, não perca a alegria. Mas você não pode, para não perder a alegria, você não pode colocar responsabilidade no outro. Você não pode colocar responsabilidade no outro. Ah, pastor, mas o problema lá são as finanças, viu? Minha esposa, ela gasta demais. Vamos inverter, né? Pastor, meu marido gasta demais. Que esse é um problema dos maridos. Os caras gastam muito. Geralmente os homens não podem ir em shopping, passar na porta de loja de bolsa. Das blusinhas, então, é um mistério, irmãos. Passar na loja das blusinhas. Aí você fala, pastor, não tem mais jeito não. Deixa ela lá com o cartão, deixa ele com o cartão. Fazer o quê? Mas depois não reclama. Mas muitas vezes não toma postura porque sabe que vai gerar um problema. E esse é o problema. Enquanto você fugir do problema, o problema só aumenta. Mas quando você resolve o problema, ajusta, aí você começa a ter uma alegria e as coisas começam a entrar no lugar. E aí você começa a experimentar de coisas que você não esperava antes. Então veja que o diabo ele é especialista em te tornar alguém passivo. Especialista em falar, não, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver, talvez melhor. Aí você vive à mercê da sorte. Deus fala, se posiciona. A tua sorte sou eu, se posiciona na minha verdade. Então veja, acho que eu pulei aqui o segundo. Então veja, a alegria é um dos fundamentos. Você precisa ser alguém alegre, mas você precisa ser alguém proativo, amém? Então veja, a nossa alegria, ela vai produzir uma ação divina. Porque tem algumas pessoas que elas só conseguem ser alegres quando tudo vai bem. Então se eu troco o carro, e às vezes vê que as coisas naturais, elas sempre andam da mesma forma. Às vezes o casamento ele só funciona quando troca o carro. Porque a esposa fica alegre, a relação sexual é ajustada, vai no restaurante. Se está indo financeiro, está indo bem, parece que as demais coisas vai. Onde está isso na palavra, meu irmão? Aonde está isso na palavra? Ajuste as suas finanças e as demais coisas serão ajustadas. Mas tem gente que anda com essa verdade, ou melhor, com essa falsa verdade. E aí o cara, muitas vezes a família trabalha só em função das riquezas naturais,
porque em momentos que ele teve um ápice de financeiro, aí parece que o casamento foi benção, aí levou os filhos para passear, chegou às férias, viajou, tudo vai lindo, família Doriana. Mas se a coisa desajusta, aí tudo vai mal. A palavra de Deus disse em algum momento, sim ou não? Não. Mas enquanto você pensar que a sua alegria é permeada dessa forma, você vai viver tendo picos de alegria porque tudo está bem e tristeza porque tudo vai mal. Ou seja, a sua alegria é produzida por aquilo que o mundo diz que é alegria. O mesmo conceito do mundo é o mesmo conceito que você anda. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele não mede alegria por aquilo que o mundo pode oferecer. Mas ele entendeu que alegria é o que é paz, justiça e alegria no Espírito. Então deixa eu dar um exemplo aqui, Paulo e Silas, homens de Deus, alegres, eles não andavam segundo as suas finanças, a alegria que eles andavam não era produzida porque o mundo pode oferecer, pelo que um casamento pode oferecer, pelo que as finanças podem oferecer, não, eles eram alguém proativos, focados no propósito de Deus, que tinha a ver com o reino dos céus. E aí, ele não andava segundo o seu achismo, mas essa alegria que era produzida no Espírito, fazia com que ele tivesse êxitos e tivesse o quê? Atitudes, né? Essa alegria produziu uma ação divina. Então, quando você é alegre no Espírito, focado no propósito de Deus, essa alegria, ela acontece naturalmente. Paulo e Silas estão presos, foram fazer o quê? Foram pregar o Evangelho, mas apanharam, foram presos, e aí eles ficaram desanimados, ficaram tristinhos, porque nada andou, não foi na expectativa que eles tinham. Porque todo mundo que vai fazer a obra de Deus, às vezes tem um grande equívoco. Então uma vez um irmão falou, pastor, Deus não está nisso. Eu falei, mas por que Deus não está nisso? Você não orou? Não tinha convicção? Tinha, pastor, tinha convicção, mas a coisa assim não está andando como deveria, então Deus não está nisso. E eu falei, aonde está na Bíblia isso? Porque na Bíblia fala que no mundo 3 aflições, tem de bom ânimo. Ou seja, no momento da adversidade, o que você faz? Você corre para Deus, mas no momento da adversidade você dá um cavalo de pau e volta. Não, agora eu desanimei, agora não. E aí você reclama, porque você deu o cavalo de pau, não continua indo para Deus, aí você vai reclamando e vai cada vez mais se afastando de Deus. Agora o apóstolo Paulo e Silas, eles estão aqui pregando o Evangelho. Teve adversidade, o que eles fizeram? Deram meia volta, sim ou não? Não, eles continuaram fazendo as mesmas coisas, pregando. Eles estavam em nome do Senhor Jesus, tudo deu errado. Mas a palavra de Deus diz que eles continuavam louvando, eles continuavam adorando. O cenário foi cada vez piorando, porque eles estavam apanhando, eles estavam louvando, estavam adorando. Foram presos, continuaram. Ficaram lá no último, no porão do porão. Alguns historiadores dizem que eles estavam no momento mais baixo, que quando os de cima defecavam, caíam neles. Então eles estavam lá no fundo, meia-noite, pressão total. O que eles estavam fazendo? Adorando. Essa alegria é só o Espírito que Deus pode produzir na sua vida. Porque agora você não é mais movido pelas circunstâncias naturais, mas agora você é movido pelo Espírito Santo de Deus, e é Ele que te alegra. Mas se no momento da tribulação você falar, também olha o cônjuge, também olha só, a vida do fulano é bem melhor porque ele prospera, e eu não. Pois é, cada vez você vai se afastar mais, e esse é o papel objetivo do diabo. Alguns falaram, não vou liderar a célula não, porque olha as dificuldades, irmãozinho, olha, eu já liderei, só dá BO, eu quero ficar aqui no meu cantinho passivo. Então se torne passivo, mas depois não reclama da vida. Porque a alegria tem a ver com o reino de Deus. Você precisa estar envolvido no reino de Deus. Ah, pastor, não vou liderar não, tem muita reunião. Pois é, aí no seu trabalho, pega, soma todo o horário da cela, de igreja, de oração que você faz, e vê quem que exige mais, se é o mundo ou é o reino de Deus. Então, sem perceber, nós vamos trocando a nossa escala de valor.
E esse é o objetivo do diabo. Mas quando você fala, a minha vida, a minha edificação, o meu chamado, a minha vida, o propósito de Deus, ele é eterno. Eu não estou vivendo aqui com os olhos nesse mundo, mas eu estou vendo com os olhos na eternidade. É nessa hora que você começa a ter uma alegria e as coisas começam a acontecer sem você esperar. Você não está fazendo nada por troca, você não está investindo o seu tempo por uma troca, mas você está investindo para você entender que Ele é Deus. Amém. E porque Ele é Deus, e porque a graça te alcançou, você é tão grato, você falou, o que eu posso fazer? Aleluia. O que eu posso fazer? É liderar uma célula? Eu vou liderar. É orar pelo encontro? Eu vou orar. É investir na vida desses missionários? Eu vou investir. Quando isso acontece, você ajusta a sua escala de valor, não quer dizer que você não vai ter tribulação, mas quer dizer que no momento da tribulação você vai adorando, porque a convicção que é gerada, ela é que produz alegria. Amém? Então tenha uma atitude para resolver o problema, não seja passivo. Porque o grande problema é que o diabo é o seguinte, ele vai formatar que não tem mais jeito. Aí você vai olhar e falar, ixi, não tem mais jeito. Você vai olhar qualquer, ixi, não vai ter mais jeito. Ele é especialista nisso, em roubar a sua esperança. Então o diabo é especialista em roubar a sua esperança. Que é? Você perdeu a esperança, acabou. Você olha para o seu corpo e fala, não tem mais como mudar. O dia que você fala que não tem mais como mudar, a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua. Você abriu a boca, falou, que você vai ter o que você enxerga. Mas quando você está em esperança, no grande mover que Deus vai fazer na vida do seu cônjuge, no seu casamento, nas suas finanças, na sua célula, fala, não, eu quero entrar nesse projeto, Missão da Guarda aí, eu nunca ganhei ninguém para Jesus, eu nunca acompanho ninguém, e eu vou entrar, eu tenho expectativa que Deus vai me usar para edificar uma vida, e quando eu chegar lá no reino dos céus, Deus vai perguntar, eis as vidas que você investiu, não necessariamente falando, mas cuidando, e enfim, estando envolvido na obra de Deus, amém? Eu fico pensando nas irmãs do Kids, chegando lá, quantas irmãs, através de uma frase, de uma oração, marcaram o coraçãozinho dessas crianças, isso vai desembocar, né, em grandes homens e mulheres de Deus, isso vai ser algo tremendo, amém, queridos? Aleluia, olha o que diz lá em Romanos 15, 13, e o Deus da... Que Deus que é esse? É o Deus da falta de esperança? Não, é o Deus da esperança. Vos encha de todo gozo. O que é gozo? É prazer, é alegria. Está dizendo, olha, o Deus da esperança vai te encher de alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então está falando para você ser rico, não é nas coisas naturais, mas é você ser rico no poder do Espírito. Essa era a postura do apóstolo Paulo, de Silas e tantos homens de Deus. Eles não estavam preocupados com as riquezas naturais, isso são só consequências. Então, quer ser alegre de fato? Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio. Não ande segundo as suas vistas naturais, porque as suas vistas naturais podem fazer com que você perca a esperança. E aí, tudo que você olhar, você já tem uma crítica que é contra a palavra de Deus. Então, todas as vezes que você olhar alguma circunstância na sua vida, ou por alguém que você vai orar, e você achar que não tem mais jeito, eu quero te dizer que a esperança foi roubada do seu coração. A sua oração, ela não é gerada mais por fé. Pastor, teve vezes que você for orar por irmão, você fala, não tem mais jeito, é lógico que teve. Então, por que você orou? Porque não sou eu, mas é o poder do Espírito que está em mim. Isso muda toda a circunstância, a sua postura, de quando você não está conseguindo ver uma forma natural. Então veja, deixa eu ler, eu estou preocupado com a plaquinha, irmãos. Eles me deram uma plaquinha de 10 minutos agora, e eu estava só na introdução. Vou ter que reduzir aqui o momento de louvor, porque já me dá um microfone aqui 7h15. Os irmãos me dão mais 5 minutinhos? Quantos me dão mais 5 minutinhos? 5, 10, 15, 20, 30. Não, dá para ir. Vamos continuar aqui então.
Então veja, uma vez que essa esperança é colocada em você, as atitudes para produzir essa mudança são feitas por você. Então quando você está cheio de expectativa em Deus, quando você está cheio de expectativa no poder de Deus, às vezes você não, aos olhos naturais, você não vai conseguir resolver, e isso é maravilhoso, porque pode perceber, enquanto você tenta resolver, muitas vezes não dá certo, porque não é através da força do seu poder, mas é através do poder do Espírito Santo que está em você, e quando você crê que Deus pode mover e mudar todas as circunstâncias, da sua casa, da sua família, dos seus negócios, das suas finanças, e acima de tudo, da edificação do reino de Deus, porque às vezes nós estamos falando de coisa, mas a coisa mais importante é qual é o seu quinhão, qual é a sua parte nessa edificação do reino de Deus. Nós vamos ter um encontro agora, e muitos falam, não, eu estou mais preocupado, pastor, com os boletos, é com as contas, eu estou focado nisso agora, nesse momento, é o meu trabalho. Pois é, tem alguma coisa que está errado? Só nisso daí, sim ou não? Sim ou não? O pessoal fica em dúvida. Eu vou te falar qual que é o problema, se a sua vida se resume tão somente nisso. Porque por mais que você prospere, por mais que você conquiste, você vai continuar insatisfeito. Agora, se você está envolvido na obra de Deus, não interessa se esse mês você fechou no vermelho ou no azul, mas se você percebe que o reino de Deus está crescendo em você, e através de você, vidas estão sendo alcançadas e transformadas, irmão, você tem uma alegria impressionante, e você sabe que é questão de tempo, essas demais coisas se ajustarem, e se não ajustar, eu vou permanecer na mesma posição, alegre e feliz, porque o meu casamento não depende se eu estou ganhando dinheiro ou não estou ganhando dinheiro. E deixa eu te dizer uma coisa, todo casamento vai passar por esse teste. Pastor, vira essa boca para lá. Se você é um homem de Deus, uma mulher, vai passar, porque faz parte, todos nós seremos passados. Pastor, minhas finanças estão parecendo uma fornalha, queimou tudo. Fique tranquilo, vai ter um quarto homem lá, que é Jesus, no meio da fornalha. E você vai sair ileso dessas circunstâncias. Eu gosto muito dessa passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esse dia eu fiquei do lado de uma fogueira, irmãos, e quando você está lá você não percebe, mas no outro dia, a roupa fica impregnada de fumaça, o cheiro. Mas o texto diz que eles não tinham nem cheiro de fumaça nas suas roupas. Que coisa tremenda. Assim é quando Deus move. Amém, queridos? Então veja, como viver isso de uma forma prática. Vamos ler aqui o texto rapidamente, eu vou correr agora por conta do tempo, amém? Lá em Ezequiel 37, o vale de ossos secos, talvez muitos aqui já ouviram essa passagem, vamos ler aqui, vou ler aqui, os irmãos aqui, veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale de ossos secos, no meio de um vale que estava cheio de ossos. Quem é que levou, irmãos? Quem foi? O Espírito. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Irmãos, parece filme de terror. Parece ou não parece? Um monte de ossos. Eu penso que tinha um fêmur de um, o braço de outro, ali uma coisa assim, mas de repente eles começaram a se bater, começaram a juntar osso com osso, cada um segundo era do seu corpo. Parece filme de terror ou não parece? Porque continua falando que começa a crescer os tendões, um negócio assim, impressionante. E eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, oh Deus, e se estendeu sobre eles, e se estendeu a pele sobre eles,
mas não havia neles o Espírito. Então me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito e assopra esse sobre os mortos, para que vivam. Profetizei como lhe ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Que coisa tremenda. Então veja, aqui nós vemos no texto aqui, claramente, e eu quero dizer aqui alguns pontos, que diante das circunstâncias, muitas vezes, é circunstância de morte. Você olha o seu casamento, e o casamento acabou. Você olha para as suas finanças, e o cenário é de morte. Você, aos olhos naturais, não tem mais como restaurar o casamento, os relacionamentos. Você olha para o relacionamento que você tinha com os seus pais, ou com os seus parentes, não tem mais. Com os seus filhos, não tem mais. Parece que acabou, não tem como mais a coisa voltar como era antes. Porque você fala, não é que só morreu, eram ossos sequíssimos, diz o texto, ou seja, possibilidade zero. Será que alguma vez na sua vida você esteve diante de uma circunstância que você estava ou está vivendo um vale de ossos secos, onde você olha naturalmente e não tem mais como reverter a situação, fala, para mim já deu, acabou. Você olha os olhos naturais e não tem como. Ou seja, o Deus da esperança já está muito distante, você perdeu a esperança em viver algo novo na sua vida, e porque você perdeu a esperança, você está ali só esperando o tempo passar. Não sei se você sabe, mas a nossa vida é medida por tempo, cada dia é um dia menos, nós estamos numa grande contagem regressiva. Alguns falam, pastor, agora eu fiquei desesperado, tem tanta coisa para eu fazer, mas alguns ficaram animados, falaram, pastor, quer dizer que eu estou mais próximo do meu Senhor. Então não se preocupe com o tempo, mas aquilo que você for viver, viva para edificação do reino. Esses que estão vendo a edificação do reino não estão abalados, fala, pastor, mas agora eu estava quase para comprar meu carro. Irmãos, eu quero saber das carruagens do céu. Amém? Mas enfim, então o primeiro aspecto diante desse texto, que você deve ter e praticar, é você olhar com os olhos de Deus. Toda e qualquer circunstância, se você olhar segundo a sua natureza caída, você vai se frustrar na largada, você vai desanimar na largada, porque você vai olhar com seus olhos naturais e falar, não tem como. Mas se você olhar com os olhos de Deus, e entender que Deus, Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, Ele pode mudar toda e qualquer circunstâncias. Então o texto diz que foi o próprio Espírito de Deus que levou Ezequiel até lá, e falou, olha só esse cenário, olha só esse cenário. Então deixa eu dizer uma coisa, diante dos cenários adversos, não seja passível. Diante dos cenários adversos, fala, não tem mais o que fazer, está tudo seco, ó, acabou. Mentira, não fique passivo, pelo contrário. Então veja, olha só que pergunta lá, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Sabe, se você for alguém muito passivo e falar, e se você perdeu o Deus da esperança, você fala, não tem como, eu não consigo. Havia poder na vida daquele homem para reviver? É evidente que não, mas ele tinha uma esperança no seu Deus, e porque ele tinha essa esperança no seu Deus, ele fala, tu sabes, o cenário é esse, mas o Senhor sabe, e eu creio, porque se ele não cresce, na largada ele já falava, não tem jeito, Deus, está ruim da cabeça, não está vendo aqui, acabou. Não, mas não é essa postura. Ele fala, tu sabes. Sabe, eu não sei qual é o cenário adverso da sua vida, mas de uma coisa eu sei, Deus não te abandonou, e Ele sabe o que é necessário para mudar essas circunstâncias. A questão é, você sabe que existe um Deus que pode mudar essas circunstâncias? Então chega de andar, fala, Senhor, eu não tenho mais saída, eu não sei mais o que fazer, mas tu sabes. Ou seja, eu creio. Então creio nesse Deus que muda. Amém?
Mas ele pergunta, mas aí basta só crer? Não. Todo aquele que crê, nós pregamos muito tempo atrás aí, crie por isso eu falei. Então veja que no texto da palavra de Deus, algumas pessoas falam, não, pastor, minha mãe me ensinou que não pode falar, porque senão tem olho gordo, pastor. Se falar tem olho gordo e aí a coisa não acontece. Eu sei que nunca aqui ninguém pensou isso. Está entendendo? Mas veja, a palavra de Deus não diz isso. Muitas vezes o cenário é contrário, profetiza, abra a sua boca. Então nós somos formatados a vivermos de uma forma passiva e calada. O mundo nos formatou para sermos passivos e calados diante das circunstâncias. Talvez você nem saiba, mas você é assim porque o mundo te formatou a andar dessa forma. Mas quando você olha para a palavra de Deus, e a palavra de Deus fala para você, diante desses cenários, abrir a sua boca e profetizar, está dizendo que existe um poder, e quando você abre a sua boca, essa palavra é lançada no mundo espiritual, as coisas começam a se mover. Amém? Talvez você não esteja vendo aos olhos naturais, mas estão se movendo. E aí quando ele fala aqui, filho do homem, caso poderão, ou seja, fale a palavra de Deus diante dos vales de ossos secos. Eu não sei qual que é o seu vale, mas fale, profetize, libere essa palavra. Então veja, não é a nossa palavra, você não pode andar segundo a sua palavra, segundo o seu achismo. As pessoas que perdem a alegria, porque elas são conduzidas pelos próprios achismos, elas são conduzidas pelos próprios sentimentos. Aí você fala, eu não estou sentindo de falar. Ou seja, é movida pelo sentimento, pela sua carne. E eu vou te dizer, muitas pessoas, hoje, por exemplo, está frio, muitas pessoas não viram porque falam assim, nossa, está frio, não estou sentindo de ir para o culto hoje. Está um frio, eu não estou sentindo de ir para o culto, só que amanhã, talvez esteja mais frio do que hoje. E vai estar? E talvez esteja garoando e chovendo, mas ela não fala, eu estou sentindo para ir para o trabalho hoje, não estou. Não, ela vai e faz o que tem que ser feito, ou seja, ela ainda está andando pelo sentimento no que diz a respeito das coisas do reino. Essa é a diferença entre meninos imaturos e homens posicionados, porque o homem ele faz o que precisa ser feitos. Tem pessoas que são maduras para as coisas do mundo, mas são imaturas para as coisas do reino. Quantos estão compreendendo? Amém. Ficou boa essa frase, hein? Vou fazer uma thumb e meio. Amém? Então veja, você precisa entender que aí ele fala lá, no verso 4, diz a ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então nós não profetizamos segundo o nosso achismo, mas é segundo a palavra do Senhor. Primeiro, antes de você sair falando groselha e às vezes até orando groselha, porque às vezes você ora segundo a sua carne, e você fala, ora, não acontece nada. Vai ouvir a palavra do Senhor primeiro, porque ele falou, ouvi a palavra do Senhor, então profetizei. Quer viver os milagres de Deus? Não ande segundo a sua vontade, mas ande segundo a palavra de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, e ela é agradável, ela te traz alegria e prazer. Amém? Então veja, não é só a palavra, mas é a palavra de Deus. Não é o seu sentimento, mas é a palavra de Deus. Amém? Outro aspecto, a mudança das situações é realizada através de um processo. Como assim, pastor, um processo? Então esse texto diz que não foi instantaneamente, olha, profetiza, aí esse vale de ossos secos se levantou, pum, um exército sobremodo numeroso. O texto não diz isso, mas o texto diz que começou um barulho, osso batendo no osso, começaram a se encaixar, os tendões começaram a se formar, a carne começou a aparecer, a pele apareceu. Isso fala de um processo. Tem coisas que é um processo para ajustar.
E o mundo tenta formatar que é tudo fast, é o fast food, tem que ser, se não é rápido, eu estou insatisfeito com Deus. Não, não, aqui fala de um processo para acontecer. Mas o que acontece? Depois que ele passou por esse processo, diz que, eu fico imaginando, né? Então eram ossos sobre ossos e tudo mais, mas depois eram o quê? Eram pessoas que estavam ali deitadas. Pessoas. Mas o que acontece? O que estava faltando ainda? O Espírito. O Espírito. Vamos fazer um paralelo aqui então, de alegrias naturais. Havia um corpo ali de fato, sim ou não? Sim. Mas não tinha um Espírito. Tem muitas vidas que não aceitaram Jesus, que são só corpos, mas não tem o Espírito. Então, todas as vezes que você conquista alguma coisa natural, mas não tem o Espírito de Deus, ainda que seja coisa, isso é passageiro. Mas quando tem o Espírito ele é eterno. E mais, faz com que você vençam todas as suas guerras cheias do Espírito. Então tem muita gente que não consegue vencer as suas guerras e ficam lá andando através dos seus sentimentos, através dos seus achismos, e vão viver lambendo feridinha, e aí você cultiva uma ferida, é a ferida da rejeição. Mas minha vida é assim, porque meu pai me abandonou, meu pai não deu atenção, eu não fiz a escola A, B, C, e vai lambendo a ferida, vai cultivando. Fala, você tem pet? Eu não tenho um pet, mas tem uma ferida aqui, que todo dia eu estou cultivando ela, uma feridinha na alma, porque meu pai me tratou mal, meu cônjuge me tratou mal, uma ferida porque minhas finanças não vai bem. Você fala, dívidas, céus. Então, se você andar dessa forma, cada vez mais você vai perder alegria nos relacionamentos, alegria na célula, alegria na igreja, alegria no propósito de Deus. Mas um homem cheio do Espírito Santo, ele não é medido por aquilo que ele tem na sua conta bancária, ou pelo carro que ele tem, ou pelas coisas naturais. Não, um homem de Deus, ele é medido pela vida de Deus que ele carrega. A conta bancária dele não está preocupado com a conta bancária natural, mas ele está preocupado com a conta das vidas que ele conquistou para Cristo, nessa grande edificação. Quantos estão compreendendo? Então veja, e essa alegria ela vai produzindo e vai desembocando no outro processo natural, que não é o tema de hoje. Então a palavra de Deus fala, buscai primeiro o reino, as demais coisas são acrescentadas. O que são as demais coisas? Irmãos, tudo. Então, quando você está movido pelo reino de Deus, pela edificação do reino de Deus, seu casamento, quando você menos perceber, ele vai ser ajustado, suas finanças vão ser ajustadas. Isso não quer dizer que vai ter momentos de alto e baixo, mas quando tiver esses momentos de alto e baixo, a sua alegria, ela permanece a mesma. A mesma. É na alegria, é quando o apóstolo Paulo fala, eu aprendi a viver na abundância, mas também aprendi a viver na escassez. Ou seja, a minha edificação do reino não tem a ver com o que o mundo pode oferecer, pelo contrário, mas tem a ver com aquilo que eu carrego para oferecer ao mundo. Então eu não sei você, mas nós carregamos o reino de Deus em nós, e onde nós chegamos, o reino de Deus chega. Você precisa ter essa percepção, e você vai entender que a sua identidade, você vai começar a se enxergar de uma forma diferente. Muitas pessoas têm a sua autoimagem distorcida. Por quê? Porque estão medindo segundo o mundo te ensinou. E aí você está avaliando como o mundo te avalia. Se você é alguém que é bem sucedido financeiramente, tem um carro bonito, uma casa bonita com piscina e tudo mais e tal, aí você acha, agora sim eu cumpri o propósito. Mentira! Mentira! Isso é o mundo. Qual é a sua diferença com o mundo? Porque o mundo busca as mesmas coisas. O mundo também, aliás, ele só busca isso. Mas quando você entende o reino de Deus, aí sim, essa alegria que é produzida no Espírito, ela é permanente. E porque ela é permanente, você vai muito mais longe do que os demais. Quantos vocês estão compreendendo? Então, sabe, eu não sei o que na sua vida, muitas vezes, fica paralisado uma luta,
Às vezes você fala, pastor, até conquistei algumas coisas. Talvez estava seco as finanças, viu, pastor? Mas agora a coisa melhorou e tal. Mas o casamento estava ruim, pastor. Estava ruim, mas agora deu uma melhoradinha. Mas Deus não tem só essa melhoradinha, Deus tem alegria constante. Aleluia. Sabe, Deus tem algo infinitamente maior. Tem a passar aquela mulher que ela comia das migalhas, mas os filhos estavam à mesa. Sabe, Deus tem uma mesa para você, um banquete para você. Mas tem muitas pessoas que estão ali à mesa, mas sem fé. E aquela mulher, ainda que ela está com as pequenas migalhas, tinha mais fé. Como estão compreendendo? Sabe, queridos, então creia. Se tem alguma área na sua vida que está sequíssimo, profetize. É um processo. E quando tiver, você fala, pastor, mas está faltando ainda uma coisinha. Está ali. Mas o que está faltando? É a vida? Então deixa eu te dizer, está faltando é tudo. Porque sem a vida de Deus, sem a alegria do Espírito de Deus, nós sempre vamos estar com vazio. Sempre com vazio. Mas quando esse Espírito vem em nós, primeira coisa, nos dá uma ousadia, nós deixamos de ser um gatinho, nos tornamos um leão. Deixamos de ficar passivo esperando leitinho como gatinho. Já vi que gatinho, petzinho, ele não vai atrás da caça não, ele fica esperando leitinho na boca. Mas quando você tem essa postura de um homem de Deus, aí você fala, você não espera, você vai atrás da caça, você vai resolver problema, você fala, deixa toda a passividade de lado, e quando você começa a ter essa postura proativa, de profetizar, e as coisas começarem a serem transformadas diante dos seus olhos, isso começa a te dar uma alegria. Só tem osso, aí você começa a profetizar, começa a mudar as circunstâncias, te dá uma alegria. Aí você fala, e agora Deus, o que eu faço? Deus fala, agora você faz assim, continua profetizando, e aí começa a criar os tendões, começa a formar tudo ali, fala, Deus, e agora? Olha, está movendo, está acontecendo, ele fala, agora profetiza a vida. E aí quando ele profetiza a vida, o texto diz que se levanta um exército sobremodo numeroso. Ou seja, você pode começar até num vale de osso seco, mas se você crer na palavra de Deus, deixar o seu achismo de lado, deixar os seus sentimentos de lado, e crer na palavra de Deus, começa com um vale de ossos secos, mas no final, termina com um exército sobremodo numeroso, e aí você não teme, porque agora você conhece o Senhor dos exércitos, que tem um exército sobremodo numeroso, e aí você fala, agora mais nada pode me paralisar. Essa fé gerada de tal tamanho, que não importa qual seja o cenário agora, você fala, eu vou profetizar, e as coisas vão acontecer diante dos meus olhos, debaixo da palavra de Deus. Debaixo da palavra de Deus. Todas as vezes que você ouve uma palavra de Deus, você precisa jogar toda a estrutura natural de raciocínio. Pedro pescou a noite inteira, não pescou nada, mas debaixo da palavra de Deus, e Deus é detalhista, fala, lança a rede do lado direito, ele lança as redes, e ele tem uma grande pescaria. Sabe, nós precisamos ser esses homens e essas mulheres, que somos conduzidos pela palavra de Deus, e debaixo da palavra de Deus, começamos a experimentar as coisas naturais e espirituais, porque começa com algo natural, mas as espirituais, elas começam acontecendo. Então veja, exército sobremodo numeroso, andando debaixo da palavra de Deus, Pedro passou por esse grande teste, não acontecia nada, não pescaram nada, uma sequidão total, mas aí Jesus vem dar uma palavra para Pedro, fala, joga a rede ali daquele lado específico, ele joga, e o barco quase afunda de tanto peixe. Isso fala também de o quê? De uma prosperidade financeira. Talvez você está se desgastando, fazendo, e parece que nada dá certo, parece que vai, você joga as redes, fala, agora eu creio, certeza que vai, aí você puxa a rede e não veio nada, e aí você desanima, perde a alegria. Mas quando você ouve a palavra do Senhor, e o Senhor fala, é específico, fala, lança a rede agora, desse lado específico, você joga a rede, quando você começa a falar, vem mais gente aqui que o trem está pesado, é muita coisa, não estou dando conta não, o barco começa a afundar, chama outro barco lá, você começa
A sua vida é abençoada e você começa a abençoar os que estão à sua volta. Quantos estão compreendendo? Então, eu quero orar por você nessa noite. Fique de pé onde você está, se é que você pode. Sabe, queridos, eu não sei qual é a área na sua vida ou qual o cenário, às vezes seja o seu casamento, às vezes suas finanças, às vezes os seus relacionamentos, às vezes seja alguma coisa que você não consegue sair desse cenário, e isso tem produzido talvez uma insatisfação. Talvez você está correndo atrás de coisas desse mundo, e você percebe que quanto mais você corre, mais distante você fica. Eu quero orar por você nessa noite. Põe aquela música Profetiza. É melhor botar lá, vocês não ensaiaram? Então veja, queridos, eu queria que você, pastor, eu estou tudo bem, está tudo fluindo, viu? Estou no controle, então essa palavra não é para você. Mas se você identificar que tem uma área específica da sua vida, que você não vê assim, muita saída, mas você crê, que Deus pode mudar o cenário, que você pode ouvir do Senhor, e Deus fala, profetiza dessa forma, e Deus mudar as circunstâncias da sua vida, aí eu quero dizer que essa palavra é para você. Pode ser no seu casamento, nas suas finanças. Mas eu queria subir o tom para você. Porque todas essas coisas, elas são naturais e fazem parte desse mundo. Mas deixa eu te dizer uma coisa que rouba a sua alegria. Lá na grande comissão, Jesus ele deixa algo para nós. E ele diz assim: ide e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso produz alegria no seu espírito. Então tem coisas que você pode até profetizar naturais, mas se você deixar a edificação do reino de lado, são passageiras. Eu queria dar um alvo para você. Que é ser nós colocamos aqui como anjo da guarda, mas tem um algo que tem a ver o quê? Dentro da palavra, é a edificação do reino, é aquele que faz discípulo. Então talvez você fale, pastor, agora que você ministrou essa palavra, eu estou precisando melhorar minhas finanças, o meu casamento, tudo essas coisas. Irmão, se você não estiver edificando o reino, você está buscando igual o mundo. Como você está compreendendo? Então veja, mas quando você começa a edificar o reino, ide, fazei discípulos. Irmãos, ninguém faz discípulo do dia para a noite. Isso fala de um processo. Ninguém edifica os seus filhos do dia para a noite. Não tem um software que você fala, vou instalar um software aqui na vida do meu filho. Não existe isso. Isso fala de um processo. Mas para que isso aconteça, você precisa crer. E quando você crê que todo o reino de Deus está dentro de você, a semente já foi lançada dentro de você. Sabe qual que é o poder de uma semente? Sabe, dentro de uma semente existe uma grande floresta. E essa semente do reino de Deus, essa semente da vida de Deus, a semente de Cristo, já está em você. Você agora é templo do Espírito Santo. Quando você entende que você tem essa identidade em Cristo, não tem limites para que você edifique o reino. Então, se você acha que você não tem nada, eu quero dizer que essa é a mentira do diabo, porque você já tem tudo o que você precisa para edificar o reino. Você só precisa se dispor e expor. E aí você vai começar a experimentar dessa alegria de vidas serem transformadas e você sendo transformado nesse processo. E quando você menos esperar, vai ter um exército sobremodo, orando e jejuando como uma grande equipe. Isso fala de uma grande igreja. É isso que Deus tem para nós.
Mas eu queria orar por você. Você que quer gerar um discípulo. Mas eu também quero orar por você que tem alguma área que não está fluindo. Você precisa que esse vale de ossos secos seja completamente transformado. Se esse é o seu caso, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Essa é a hora da luta, da passividade. Fala, não, eu não. Não vou me expor, não. Assim diz o Senhor, eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Aleluia. Quero orar por você que veio aqui à frente. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Sabe, queridos, toda palavra exige um posicionamento. E nada é neutro. Nós vamos profetizar a vida de E quando você se posiciona, assim como o texto de Ezequiel fala, tu sabes. nessa noite. Sabe, nós não sabemos tudo. Isso é uma grande verdade. E nós nem precisamos saber tudo. Mas nós precisamos é crer. Crer que Deus pode mudar todo o cenário. Crer que Deus te chamou para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus que gera discípulos. Então existe uma grande passividade para que você não gere discípulos. Existe uma grande passividade para que você não se posicione no reino. E todas as vezes que você aceita isso, fala, não, mas Deus sabe. Deus está falando, verdadeiramente eu sei. Só estou esperando você se posicionar. Então nada é neutro. Amém? Eu quero orar por você. Mas eu queria que você abrisse a sua boca. E você profetizasse. Nós vamos aumentar aqui o som. E qual que é a área ou qual o quadrante da sua vida que você enxerga que está seco? Às vezes o seu casamento. Às vezes as suas finanças. Às vezes tem a ver com seus relacionamentos. Com parentes, com amigos, com pai, com filho. São relacionamentos. Às vezes é a questão que você não consegue gerar um discípulo, ou nunca gerou um discípulo, e você não teve essa experiência ainda. Isso é uma passividade. Você nunca teve, falou, eu já tentei, mas me frustrei. E aí você decidiu não tentar mais. Mas existe sim uma posição, onde você começa a gerar discípulos, e Deus começa a te levantar. E você começa a experimentar coisas das quais você não experimentou. Então se posicione. Amém? Quero orar por você, eu quero que você profetize também. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Pai, a tua igreja responde, ó Deus, nessa noite. E eu oro para que toda passividade caia por terra em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Pai, leva, Senhor, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente a experimentar do teu sobrenatural. Por isso caia toda a passividade. Deus, leva, Deus, cada um deles a experimentar da paz, da justiça e da alegria no Espírito nesses dias, para que eles possam ter uma alegria permanente, uma alegria que não é movida por circunstâncias, mas uma alegria que é movida pelo teu Espírito Santo, Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, muda os cenários, Deus, que eles possam profetizar agora, e essas palavras, ó Deus, possam mesmo, Senhor, ser como uma bomba no reino, desfazendo toda mentira do inferno, ó Deus, e gerando a fé que excede todo entendimento. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar e profetizar, ó Deus, que essas áreas, ó Deus, que estão secas, eu quero profetizar o Espírito de Deus, para que haja vida e vida em abundância, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, amém? Aleluia, aleluia. Irmãos, nós vamos ter uma cantina lá, mas deixa eu te dizer algo. Toda palavra exige um posicionamento. E eu quero te desafiar. Às vezes meus filhos falam, tem lição de casa? Tem lição de casa. Eu quero te dar uma lição de casa. Esse mesmo posicionamento que você teve em profetizar,
Amanhã, a hora que você acordar, abra sua boca e profetize. Comece, talvez você não tenha esse hábito, mas comece a profetizar sobre a sua casa, suas finanças. Pastor, mas está bom. Mas Deus lhe gosta de te surpreender. Então, até aquilo que está tudo bem, agradeça. Fala, Senhor, obrigado. Se as suas finanças estão indo bem, Senhor, obrigado. Se o seu casamento está bem, você que é homem, ore pela vida da sua esposa. Ore e fala, Deus, guarda a vida da minha esposa, dos meus filhos, guarda a mente, guarda as emoções. Faça isso. Uma oração simples. Você não precisa fazer como se fala? Uma liturgia para isso. Você não precisa ter uma liturgia, você precisa se relacionar com Deus, só isso. Então ore. Pastor, não tenho tempo, ore no carro, mas ore. Vai chegar uma hora que você vai separar um tempo para isso, mas ore. Quantos estão compreendendo? Toda oração, quando você ora, de alguma forma você também está profetizando. Pastor, o cenário é contrário, profetize. Quanto mais você começa a profetizar, mais o Deus da esperança começa a crescer em você. E quando você menos espera, você está vivendo aquilo que você profetizou. Segundo a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Irmãos, nós temos vai ter caldo aqui, que eu nem sei. É um caldo, né? Porque esse frio vai bem. Vai ter um caldinho lá, uma cantina, né? Esses recursos, irmãos, eles é para cobrir as despesas do encontro, né? Algumas pulseiras que teve também da nossa conferência. Então a prioridade é sempre para os encontristas, amém? E aí, aquilo que excede, a gente abençoa a vida de um membro ou outro, amém, queridos?